Olá, bem-vindo à apresentação Rust Sem Rodeios. Meu nome é Gustavo e como parte do Tchê Linux Live 2021, hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre Rust. O público-alvo dessa apresentação são as pessoas que já têm um conhecimento inicial sobre programação, até para poder acompanhar todos os tópicos que a gente vai discutir hoje. O que é a linguagem Rust? Ela é uma linguagem que foi anunciada lá pela Mozilla, iniciou dentro da Mozilla em 2010. Atualmente, quem mantém, quem controla essa linguagem é a Rust Foundation, né? Apesar de que a Mozilla segue contribuindo para a linguagem, já não é mais uma parte exclusiva da Mozilla. No site, a linguagem mesmo se denomina aí uma linguagem empoderando todos a construir softwares confiáveis e eficientes, e prezando pelo desempenho, confiabilidade e produtividade no processo. Aí também a gente pode ver o logotipo oficial, né, que é esse R, que parece uma engrenagem. Realmente aqui um pouco mais de detalhe, a linguagem é uma linguagem compilada, né, de alto nível, ou seja, a gente não está no nível do linguagem de máquina, a gente está numa linguagem bem mais alto nível. Ela é multiparadigma, suporta vários paradigmas, né, ao mesmo tempo. Tem um compilador baseado em LLVM, assim como vários outros compiladores recentes. Tem uma sintaxe semelhante ao C++, né, mas com bastante personalização. A gente vai ver aqui na apresentação várias partes da sintaxe. Tem uma tipagem estática, com a validação de tipos forte, né, então não é de tipos completamente dinâmicos, e busca prover a segurança no gerenciamento de memória, mesmo sem utilizar um garbage collector, que é a parte mais interessante, mais legal aí do Rust. Aqui a gente tem esse caranguejo, engrenagem aí, que é o Ferris, que é o mascote da linguagem. Onde é que a gente pode aproveitar o Rust? Onde é que é os lugares onde a gente mais vê que ele pode brilhar mesmo? São as ferramentas e bibliotecas, né? Tendo aí uma interoperabilidade com C, com C++ até, se fosse o caso, drivers, bibliotecas para o kernel, serviços locais, serviços de rede, softwares onde o desempenho e a segurança de memória sejam realmente críticas, né? Onde geralmente a gente tem softwares desenvolvidos em C, em C++, aí é justamente onde o Rust brilha bastante. E recentemente também em ambientes embedded e também um pouquinho aí na web através do WebAssembly. Como é que a gente instala no Linux, como é que a gente começa a trabalhar, né? O que tem que instalar? Vamos começar instalando o RustUp, né, que é o toolchain do Rust. Então, somente seguir aí os passos que estão em rustup.rs. A verdade é que é bem fácil, né? Eles publicam um script que é praticamente só o equivalente em Linux a dar um next, né? Muito fácil a instalação. Uma vez instalado através do RustUp, a gente pode instalar qualquer editor de código. Eu recomendo a utilização do Visual Studio Code, publicado pela Microsoft. Então aqui a gente tem também, né, as instruções dependendo da sua distribuição específica. Então é só seguir aí o processo de instalação. E dentro do Visual Studio Code, para a gente ter um suporte legal no Rust, eu recomendo a instalação da extensão chamada Rust Analyzer. Ela é uma extensão mais recente, apesar de que existe uma outra extensão chamada Rust. Essa Rust Analyzer ela é melhor que a outra, e isso vai prover toda a parte de IntelliSense, toda a parte de investigação de tipos, de toda a estrutura que a gente precisa para desenvolver bem aí, para ter todo o conforto, né? Uma vez instalado o RustUp, a gente vai ter disponível no nosso sistema o RustC, que é o Rust Compiler, né, que é o compilador. E realmente a forma mais básica aí que a gente pode criar um arquivo é literalmente criar um arquivo .rs e chamar o compilador na mão, né, o rustc,
e passar como o parâmetro para o Rust ser direto o arquivo rs. Ele vai criar um executável, né, chamado arquivo, no caso do Linux, né, no caso se fosse o Windows, ele criaria o arquivo .exe, e aí a gente já pode executar ele. É bem facinho, é bem semelhante, né, aos toolkits que a gente tem de linguagem compilada, né, desse nível de como são as outras linguagens semelhantes aonde o Rust joga. Junto com a instalação, a gente também recebe um outro software chamado Cargo. Esse Cargo, a verdade é que ele é bastante legal. Ele é o build system e ele é o gerenciador de pacotes do Rust também. Então, aí a gente vai conseguir fazer, por exemplo, criar um novo projeto, né, o Cargo New, aí o exemplo. Então, através desse processo, a gente vai conseguir criar um novo projeto e automaticamente ele já cria os arquivos, né, a estrutura de pastas e tal. Uma vez entrando dentro dessa pasta que vai ser criada, a pasta, nesse caso, por exemplo, a pasta Hello, a gente pode dar um cargo run, né? Então ele vai compilar e vai rodar o projeto, né, desde a pasta atual. A gente poderia também dar um cargo check, ou seja, ele vai verificar o código que está nessa pasta. Ou, finalmente, também pode dar um cargo build e aí passar o parâmetro aqui, --release. E aí ele compila e faz a saída do formato para entrega final, né, para release. Esse cargo também ele gerencia todos os pacotes de bibliotecas que a gente pode obter de fora. E simplesmente a gente vai editar um arquivo cargo.toml, que está dentro da pasta, né? Se a gente cria o projeto com o cargo, ele vai criar automático essa pastinha, digo, esse arquivo. E uma vez editado esse arquivo ali dentro, a gente pode colocar as nossas extensões e o cargo automaticamente se encarga de descarregar para nós e fazer gerenciamento de versões aí no caso que seja necessário. A verdade é que é bem útil a ferramenta do cargo e é parte integral aí junto com o toolchain do Rust. Vamos para os conceitos básicos da linguagem agora. Esse é o tradicional Hello World, né? Então aqui a gente tem a estrutura básica de um programa Rust. Aqui se podem ver várias coisas interessantes. As mais chamativas aqui são que os blocos de código eles têm colchetes, né? Assim como seria o C, então isso é bem familiar. A gente tem o ponto e vírgula para terminar as linhas, né? Então ele é uma linguagem que usa o ponto e vírgula. Temos comentários no estilo do C, C++, então a gente pode usar duas barras para frente, né? Ou então aquele estilo de comentário multilinha, que é a barra e asterisco, também funciona. Temos as strings definidas com aspas duplas, né? Que é bem comum também nesse nível de linguagem. Temos a função main. Essa função ela é uma função especial, né? Ela é o nosso entry point do executável, então é a primeira coisa que vai ser executada uma vez que ele comece a rodar. Aqui também a gente pode ver que tem a palavra-chave fn, né, para definir funções, então fn main. E aqui a gente tem uma chamada de função, que é a chamada da função println, que não é bem uma função, ela é uma macro, e aí a gente pode ver, através desse ponto de exclamação no final, que ele está chamando uma macro, né? Aqui não é para se espantar, quando a gente fala de macro do Rust, são macros bastante bem documentadas, bastante boas, e não tem muito que ver aí com as macros do C++, que são um pesadelo, né? O nosso compilador do Rust ele é bem falante, a verdade é que ele é uma das coisas mais interessantes que tem no mundo Rust. O compilador ele é realmente bastante fluente na linguagem. E aí vamos ver um exemplo aqui, né? O nosso mesmo Hello World, do exemplo anterior, a gente vai tirar esse ponto de exclamação aqui, né? Imaginando que eu estou escrevendo Hello World
e eu esqueci de colocar o ponto de exclamação, porque eu ainda apenas comecei no Rust e eu tenho aí a memória de outras linguagens. Aí se eu tentar compilar, né, se eu tirar esse ponto de exclamação e tentar compilar esse código dessa forma, assim como se vê, o nosso compilador não só vai gerar um erro, como o erro que vai ser gerado, ele é realmente detalhado. Aí vocês podem ver onde explicitamente nos está dizendo onde é que está o erro, qual é o nome do arquivo, qual é a linha e tal. Esse é o processo normal. Mas além disso ele diz aí, não é uma função. println, eu não achei essa função. Talvez você esteja buscando a macro println. Você deveria colocar ali o ponto de exclamação, né? Aqui onde dá para ver bem certinho. Então, o erro do compilador ele é muito, muito útil, né? É muito legal ter essa conversa com o compilador e ele te indica bem certinho, aí, muitas vezes, não sempre, mas a maioria das vezes ele vai te indicar um lugar ou uma sugestão de qual é o problema. Se a gente fizer um outro teste, vamos tirar o R, né? Vamos tentar colocar aqui, vamos tentar compilar, e aqui ele vai dizer, olha aqui, esse println, né, me faltou o R, não existe esse println, mas eu sei que existe uma macro com um R no meio, talvez tu tinha a intenção de usar essa macro. Então aqui ele deixa bem claro onde é que foi encontrado o erro e, além de tudo, ele dá uma sugestão de qual poderia ser a solução, e geralmente essa solução ela está bem perto de ser a solução correta. Aqui a gente tem um outro exemplo, um pouquinho mais complicadinho, né? Então aqui a gente consegue ver algumas outras partes da linguagem. Por exemplo, a gente está vendo aí duas variáveis, né, declaradas com a palavra-chave let. Temos também o tipo da variável que ele vem depois do nome da variável, né? Isso é uma herança lá do Pascal, para quem teve experiência lá com Pascal. E aqui a gente já consegue ver também dois tipos, né? Tem um tipo aí str, né? que é uma string, né? A gente já vai falar sobre isso, e tem um tipo o 32, que nesse caso ele é um inteiro sem sinal de 32 bits, 4 bytes. A gente vai chegar lá também. E finalmente aqui a gente está chamando de novo a nossa macro println, e a gente está passando dois parâmetros aí, né, que são parâmetros entre colchetes, e depois a gente passa as variáveis e a saída no terminal vai ser Olá, Tia Linux 2021. Então, esse é o formato geral aí do programa, e aqui já com algumas variáveis, né? Os tipos primitivos que a gente tem no Rust, eles são os inteiros com sinal, que é o i8, 16, 32, 64, 128, ou o isize. Esse isize ele vai depender da arquitetura onde está rodando aquele programa. Também temos os inteiros sem sinal, né? a mesma estrutura, que eles começam com U. E aí, para definir as variáveis, a gente poderia usar as notações 0x, 0o, 0b, né? Especificamente para hexa, octal ou byte, binário. A gente tem ponto flutuante de 32 bits e de 64 bits. A gente tem caracteres Unicode, né? Aí um exemplo dá para ver que poderiam ser caracteres como, por exemplo, esse alfa ou símbolo de infinito, né? Sem nenhum problema. Internamente ele gerencia a parte do Unicode, nesse caso é mais do que seria em ASCII, né? Mas ele gerencia isso sem problema. Temos booleanos, claro, e temos array e temos tuples também. Falando de constantes, nós podemos declarar uma constante. Aqui no caso, a convenção é colocar a constante em letras maiúsculas sempre, né? Então aí a gente tem um exemplo bem claro como seria. As constantes, nós precisamos sempre declarar o valor delas, né? Apesar de que o Rust pode inferir o valor das variáveis dependendo
o que a gente está passando para ela. No caso das constantes, a gente precisa sempre passar. E aqui, uma vez mais, eu estou usando o exemplo aqui de passar um parâmetro dentro do println com uma variável no final. Vamos ver aqui as nossas variáveis. Por exemplo, se nós quiséssemos fazer um exemplo aqui com o let, né? Então, primeiro eu estou fazendo uma variável x, estou assignando para ela o valor 5, né? Então mostraria na tela, né? A ideia é que saia que o valor de x é 5, e depois eu passo o valor para ela 6, né? Ou seja, mudo o valor da variável e passo aqui de novo, chamo de novo a mesma rotina de impressão. Em qualquer outra linguagem, ou a maioria das outras linguagens que o pessoal está acostumado, esse código funciona, mas no Rust ele não funciona. E aí, de novo, o nosso compilador vai ajudar bastante a entender, e aqui fica claro uma das limitações, ou melhor dizendo, uma das características interessantes do Rust, que é que as variáveis elas são imutáveis, elas não são variáveis realmente, né, entre aspas aí, pelo menos inicialmente, ou seja, declarando uma variável, ela não é automaticamente variável para sempre, né? Uma vez que ela recebeu o primeiro valor, ela fica imutável e a partir daí ela já não poderia ter outro valor. Então aqui de novo o compilador está sugerindo, né, exatamente onde está o problema e também está sugerindo aqui, considere colocar a palavra-chave mut, né, que é de mutável. Então, se a gente fizer o exemplo aqui, a gente vai ver, nesse caso, exatamente o mesmo exemplo de antes, só que a gente coloca o mut na frente, para dizer que ela é uma variável que permite mutação. E embaixo aqui a gente já consegue ver que a saída, nesse caso, além de compilar corretamente, a saída vai ser o que a gente estava esperando. Então, é importante saber que as variáveis, a princípio, não são variáveis, a não ser que a gente especifique exatamente que ela é uma variável. Podemos também declarar arrays, né? Esse é bastante standard, separado por colchetes. Aqui tem um exemplo interessante, por exemplo, não estamos especificando o tipo desse array exatamente, simplesmente é uma variável A, passamos o array, e esse array automaticamente ele é convertido no formato aqui específico. O Rust se encarrega de definir exatamente qual é o tipo dessa variável. Aqui, atenção para uma coisa, não é que esse tipo seja dinâmico, ele não é dinâmico. Ele é definido em tempo de compilação pelo Rust e a partir daí ele vai ser o tipo que for definido aqui. Nesse exemplo, tem mais uma coisa interessante aqui. A gente está tentando passar a primeira posição, que seria 0, né? Rust ele começa no 0, como a maioria das outras linguagens, como é o correto, digamos assim. E a gente também tem uma posição A5, né? Que isso não, só tem 5 posições aqui. A quinta posição seria o índice número 4. E a gente está passando um 5. A maioria das outras linguagens vai compilar esse código, mas vai dar um erro na hora de executar esse código, porque no final das contas esse índice 5 ele não existe. No Rust a gente não consegue nem compilar. Então aqui, uma vez mais, o compilador ele vem a nossa ajuda e ele diz de novo exatamente aonde está o problema, né? Ele está dizendo aqui nesse caso que o array ele não tem 6 posições, né? A gente não consegue acessar a quinta posição aí, começando no 0. E isso ocorre no momento da compilação. Ou seja, já na compilação ele está fazendo uma análise bem avançada do nosso código e está buscando exatamente onde é que está o problema ou o que é que poderia ser, o que poderia acontecer no caso que isso fosse para produção. Então isso já vai dando uma ideia de que o compilador ele é bem robusto e ele é bem legal. Os erros, né, as saídas do compilador são muito úteis. Aqui a gente vê um exemplo de um bloco if, então bem normal. Uma coisa de convenção do Rust é que nesse caso,
a gente não vê os parênteses ao redor da condição, então a condição ela vai direto assim, né? Então if número menor que 5, então ele sai menor que 5 ou então maior que 5. Aqui a estrutura é com os colchetes, né? Digo as chaves, perdão, e realmente bem fácil de interpretar. Uma vez mais, a gente está vendo aqui que essa variável não tem tipo, pelo menos não no código, mas definitivamente o Rust por baixo está definindo o tipo dessa variável em tempo de compilação e vai garantir que essa variável somente possa receber esse tipo, que nesse caso é um inteiro. Aqui também a gente tem outro caso aqui que é bem comum na programação em C. Né? Então, no C, o valor zero, ou o valor, digamos, nulo, vazio, ele é equivalente a falso e geralmente se usa isso bastante. No caso do Rust, isso não é verdade. A gente tem aqui um exemplo, então, onde a gente assigna 3 para o número, e a gente coloca, se o número, né, ou seja, essa é uma condição que se o número não fosse zero, né, que poderia ser interpretado assim, então ele sai número 3. A verdade é que isso vai gerar um erro. Aqui no Rust, somente o if ele somente aceita condições booleanas, ou seja, ele não aceita essa instrução, né, que a gente vê tão comumente utilizada aí no mundo C. Aqui também temos um outro exemplo do que seria o equivalente ao operador ternário no C. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma definição de variável, nesse caso a variável número, ela recebe o resultado de um bloco if. Então aqui o if condição, então 5, senão ele recebe aqui um 6, né? E aqui a gente vai tentar colocar vai tentar imprimir esse valor. Esse formato, ele é mais, eu acredito que ele seja mais legível do que o operador ternário do C, ele é um pouquinho mais extenso, mas ainda assim ele evita uma má interpretação. Nesse caso, esse código especificamente, esse é o exemplo do que esse mesmo código, né, do código anterior, como a gente vê ele dentro do Visual Studio Code. Então aqui a gente pode ver duas coisas interessantes. A primeira é que, antes mesmo de compilar, por baixo o Rust Analyzer ele já está correndo e ele já nos indicou aqui, olha, tu está colocando aqui uma condição que por um lado ela tem um inteiro, mas por outro lado ela tem uma string. Isso aqui não posso compilar. Então ele já te coloca aqui, né, em sublinhado. E ao mesmo tempo, por mais que eu não tenha escrito os tipos aqui em cima, como é o caso dessa condição, como a gente vê que ele está em cinza, aqui ele está sugerindo que esse tipo ele vai ser, o compilador ele está tomando essa condição como uma variável do tipo booleano. É a mesma coisa do variável número. A princípio ele disse, ó, isso aqui me parece ser um inteiro 32, porque ele viu 5 aqui na condição. E aí quando chegou aqui no else, ele achou o 6, disse, opa, isso não está legal. E aí o Rust não permite a gente compilar esse código, ele nem roda realmente, né? Então, uma vez mais, o compilador a nosso favor. Aqui a gente tem algumas estruturas de repetições, então, começando aqui com a instrução loop, né? Então, a instrução loop bastante utilizada, né? bem comum. Primeiro a gente cria uma variável contador, né? Passar 1 para ela, e vamos imprimir aqui essa variável por 10 vezes, né? No caso que ela esteja na 10ª volta, então ele dá um break, isso sai do loop. E no caso que não esteja ainda na 10ª volta, então ele incrementa o contador. Esse é um loop bastante normal, bem comum e bem fácil de ler. Também temos o while, né? Então aqui a mesma estrutura do exemplo anterior, aqui temos uma variável contador, temos aqui o saindo, né, de 1 até 10, e toda vez que passar, ele vai imprimir e vai subir o valor dessa variável por 1 até que ela seja
elas cheguem no lugar que a gente quer. E também temos a repetição com for. A repetição com for, ela é um pouquinho mais, ela permite outras variações, como esse caso que a gente está vendo aqui. A gente está passando aí, né, por o que seria um iterator, né, uma coleção ali que vai de 1 a 10. Então esse operador, dois pontos, ele está dizendo que vai de 1 a 10, né, essa estrutura ela é assim mesmo. E aqui uma coisa interessante, essa estrutura ela é exclusiva no valor de trás, ou seja, ela não vai de 1 a 10, ela vai de 1 a 9. Se a gente quisesse de 1 a 10, precisaria colocar um sinal de igual aqui. Essas são as estruturas, aí tá, o exemplo de 1 a 10. Essas são as estruturas normais, e aqui a gente tem também o for dentro de um outro elemento, como por exemplo um array. Então a gente quer passar todas as opções de um array, a gente está criando aqui um array com 5 posições, e aqui posso colocar for elemento em a.iter, né? Isso ele gera um iterator, um objeto iterator sobre esse array. E aí a gente consegue imprimir o elemento, né, sem exatamente ter que saber ou controlar o tamanho do nosso array. Aqui a gente consegue definir algumas funções também. Vamos vendo aqui a estrutura. Aqui uma função de fazer aqui o cálculo. Então a gente consegue ver várias coisas interessantes aqui nessa função, como por exemplo, o nome aqui da função, a gente já coloca aqui fn, além da função main, a gente pode definir quantas funções sejam necessárias, né? Nesse caso, square, né? A potência de 2. Aqui a gente está recebendo um parâmetro em float 64, ou seja, ponto flutuante de 64 bits. E aqui também a gente está vendo pela primeira vez o operador de resposta. Ele é essa flechinha. Também retorna um float 64, né? E aqui a gente tem um return com o resultado dessa função. E aqui embaixo a chamada, né, onde a gente define uma variável res, passa para essa função o valor 2.0, né, que é um ponto flutuante, e imprime a saída dessa função, que nesse caso é 2 multiplicado por 2, que é 4. Aqui, uma vez mais, a gente consegue ver que, por mais que nós não coloquemos no nosso código a definição da variável, lá no Visual Studio Code, com o Rust Analyzer, ele vai indicar para nós qual é o tipo que o Rust vai assignar para essa variável. Aqui a gente consegue ver também uma coisa interessante, né? A estrutura do return dentro dessa função, ela quase nunca a gente vai ver isso num código Rust. Por quê? Porque quando realmente a gente quer retornar alguma coisa da função, a gente pode usar uma outra estrutura. Essa estrutura é essa, ou seja, o último valor que tiver, a última expressão que tiver definida na função, ela vai retornar automaticamente, sem usar a palavra return, e nesse caso a gente omite também o último ponto e vírgula. Então, essa função, que aparentemente não retorna nada, né, mas ela tem aqui uma expressão, ela é equivalente à função anterior, que sim tinha a função return. Então aqui é um outro exemplo da mesma estrutura. Nesse caso é uma função que calcula o valor absoluto, e aqui, como a gente pode ver, nos dois valores eu não tenho ponto e vírgula no final. E o que está acontecendo aqui é que eu estou fazendo a avaliação da condição, né, se é maior que 0, e nesse caso ele retorna o mesmo valor diretamente, ou então o valor multiplicado em negativo, né, para que ele saia positivo na saída. Então essa estrutura ela é idiomática do Rust, é bem mais comum que as funções, que o retorno das funções seja através desse processo.
Vamos falar então sobre gerenciamento de memória, que é uma das partes mais interessantes que o Rust oferece. Como já tinha comentado, e lembrando, o Rust não tem coletor de lixo, né, o Garbage Collector. Então isso termina sendo uma coisa bastante interessante, especialmente para o tipo de software que o Rust está dedicado, né? Isso é bem útil. E também evita ou realmente é bem difícil que existam memory leaks, né? Perdas de memória por mau gerenciamento de memória, que é uma coisa, infelizmente, uma coisa comum no mundo C e C++. Aí a pergunta é, tá, mas então, como é que eu não tenho um Garbage Collector, mas também não tenho Memory Leaks? O que acontece aí? Bom, o C e C++ a gente tem um gerenciamento manual da memória. Ou seja, nós, como programadores, precisamos realmente alocar a memória, saber quando é que nós vamos liberar essa memória e precisamos levar em conta essa memória durante todo o processo e realmente ter todo o controle aí dessa estrutura. A verdade é que a gente sabe, no mundo real, isso não é o caso e muitas vezes termina gerando muito problema, seja de segurança ou então mesmo um problema de usar a memória e não liberar. No caso do Java, C#, Python, né, como exemplos, a gente tem o gerenciamento automático da memória através de um coletor de lixo, de um Garbage Collector. Nesse caso, a gente não precisa ser tão cuidadoso com o gerenciamento de memória, porque no final das contas a estrutura da linguagem vai tomar em conta isso para a gente e vai lidar. E o ponto negativo nesse caso é que o Garbage Collector, quando ele roda, ele consome memória, ele consome processador e ele faz a aplicação ficar um pouquinho mais lenta justamente na hora que ele está definindo o que é que ele vai coletar, né? Qual é o lixo que ele vai levar embora. O Rust ele tem um modelo misto baseado no controle da propriedade dos objetos, porém sem ter um Garbage Collector. Então isso é bem interessante o processo. Agora a gente vai entender aí como é que ele funciona. Primeira coisa, vamos entender o escopo do Rust. Então, se a gente definisse aqui uma variável A, né, o valor de 15, dentro aí do escopo, e aqui atenção para as nossas chaves aqui, a gente consegue ver que dentro do escopo a gente tem acesso ao A, porque ela foi definida aqui fora, então ela permeia para o escopo para baixo. Porém, se fosse ao contrário, essa mesma estrutura, isso não seria válido, porque uma vez definida essa linguagem, essa variável, perdão, aqui dentro do escopo, né, dentro dessas chaves, uma vez que termina esse escopo, essa variável deixa de existir. Então, se a gente tentar compilar esse código, a gente já sabe o que vai acontecer, o nosso compilador vai reclamar e, felizmente, vai nos dizer aí bem exato qual é o problema, né? A gente não tem acesso ao valor à variável A nessa altura do campeonato. Então, assim é como funcionam os escopos dentro do Rust, e é bem interessante ter isso em conta agora que a gente vai avançando na parte de gerenciamento de memória. As regras de propriedade para o gerenciamento de memória são as seguintes. Cada valor no Rust ele pertence somente a uma variável. Essa variável ela é a denominada a owner, né, a dona daquele valor, e outras variáveis elas podem tomar emprestado o valor dessa variável, com algumas restrições, a gente vai ver elas agora. Somente pode haver um dono para cada valor, por vez. Ou seja, a gente não tem múltiplos donos de um valor. Isso gera bastante confusão, geralmente aqui é onde o pessoal termina realmente não gostando ou por não entender, aqui é onde gera muito atrito com o Rust. E quando o dono sai do escopo, como a gente já viu, né, quando o escopo termina, essa variável ela sai da memória de forma automática, né, de forma determinística, calculada pelo compilador. Então, existe aí um processo de drop que ela desaparece, ou melhor dizendo, o compilador
tira ela do alcance, né? Bom, aqui como um exemplo, vamos utilizar as strings, que a gente não viu ainda string. Então, nesse caso, a gente está definindo uma string aqui, a primeira string, né? A frase, né? Vamos colocar aqui, inclusive, a palavra mut, né? Para ser mutante, né? Mutável. Ela vai receber o hello, e essa frase eu vou adicionar um valor nela, né? Hello world. Então, eu vou passar ela em duas partes e vou imprimir ela. Esse programinha funcionaria em qualquer outra linguagem, mas, né, a gente já sabe que no Rust às vezes é diferente e acontece aqui que a gente não consegue somar strings dessa forma. Ele aqui está reclamando que a gente não consegue concatenar strings usando o sinal de mais. Mas a verdade é ainda um pouquinho mais complicada. A gente não consegue aí porque eles são objetos diferentes. Esses objetos, aqui é importante a gente dar um passo atrás e entender o que é o stack, que é o heap. O stack, quando a gente inicia o nosso programa, a gente já tem uma série de variáveis que já saem definidas, né? Esse é o stack. Então aqui a gente tem alguns valores, né? E tem alguns espaços reservados, né? Que a gente tem uma referência aqui que a gente sabe que eles estão apontando para alguma coisa, mas realmente dentro deles não tem nada. Isso é equivalente a um ponteiro no mundo C. Esse é o nosso stack. Ele é bem mais rápido de trabalhar. Ele é bastante mais fácil de pensar, né? Porque no final das contas ele é imutável, ou seja, tu não consegue modificar valores no stack. Porém, tu pode ter referências, ponteiros, para valores que estão na memória. E aí, aqui a gente tem o nosso heap, que é essa nuvem grande, e é onde a gente pode criar novos valores, assignar novos valores, e aí realmente é onde a gente consegue utilizar a memória do computador, né, de forma mais dinâmica, até porque o stack, geralmente, ele vem pré-definido, na hora que a gente abre o executável, ele já vem com o stack criado. Aqui a gente tem dois objetos string. O primeiro é um objeto string com S maiúsculo. Ele é um objeto mesmo, né, do Rust. Ele faz uma referência a uma string dinâmica alocada num heap, ou seja, voltando aqui para o nosso diagrama anterior, ele é uma referência, né, então ele seria aqui um ponteiro, digamos assim, né, na falta de uma linguagem melhor, para um valor que está alocado no heap. Ele tem uma garantia que eu sempre vou ter uma sequência UTF-8 válida dentro dele, né? Porque poderia ser inválida, poderia ser, especialmente no caso dos caracteres que usam mais de 1 byte. Tem um controle de tamanho e capacidade automático, ele pode crescer, diminuir, e ele não é terminado por nulo. Esse é o objeto string, digamos assim, principal, né, da estrutura do Rust. Ele é um objeto mais ou menos equivalente, talvez nas outras linguagens, a um string builder. A gente tem também o str aqui, com esse e-comercial. E aí, o que é isso aqui? Isso é uma referência, né? Uma string, né? Praticamente um ponteiro, vamos chamar assim. Ele está alocado no heap, né? Digamos, o conteúdo o qual ele aponta está alocado no heap. Ou então diretamente no próprio stack. Mas realmente esse ponteiro ele não é dono daquela informação. Ele é só um ponteiro, né? Ele é só uma indicação para onde que está a informação. Ele não é mutável. E essa é a parte interessante do processo. Como é que a gente faz para alterar uma string, então? Bom, aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma estrutura que sim, né, já está preparada aqui para receber essa estrutura, né, de ponteiro e objeto string. Então aqui dentro da nossa main a gente está criando uma variável minString que ele recebe a saída da função novaString. E nessa função novaString aqui a gente consegue ver que a saída da função é um objeto string. E aqui dentro nós estamos criando uma nova string, né? Então aqui eu tenho S,
ele está sendo criado usando o objeto. Eu tenho esses dois pontinhos, né, que é a nossa convenção para a chamada de métodos aí direto do objeto. E eu passo uma string aqui, um texto fixo para ele, e ele vai criar um objeto string com base nesse texto. E aqui eu tenho o S, né? Isso parece meio estranho, esse S perdido aqui, mas lembrando que essa é a convenção de retorno, né, da nossa função, onde isso aqui poderia ser um return S, mas a verdade é que eles são equivalentes. Uma vez que eu recebo esse objeto aqui, eu chamo também a função mostraString. E aqui tem duas coisas interessantes. A primeira é que eu estou passando e-comercial na minha string, ou seja, eu estou passando uma referência à minha string, porque o parâmetro aqui dessa função, ele é um parâmetro que também tem essa referência com o objeto str, ou seja, ele é um ponteiro para uma string que está alocada em algum outro lugar, ele não é um objeto string real. E aqui, então, a gente consegue fazer o println dele, né, de forma sem nenhum problema. Aqui temos outro exemplo, para ficar claro também como é que funciona a estrutura de gerenciamento de memória. Aparentemente esse exemplo ele é semelhante ao anterior, é mais simples, mas aparentemente ele está correto. Ou seja, a gente tem aqui uma nova string, né, sendo criada do objeto string, né, então aqui usando o mesmo formato que a gente viu no slide anterior. Porém, eu tenho aqui uma segunda string, que ela está recebendo a primeira. E aí eu estou imprimindo a primeira e eu estou imprimindo a segunda. Qual é o problema aqui? Bom, o nosso famoso já compilador nos vai dizer exatamente qual é o problema. O que está acontecendo aqui é que a primeira vez que eu crio essa primeira string, eu estou criando esse ponteiro, né, para essa memória. E uma vez que eu assigno esse valor para outra variável, então eu estou passando o dono dessa informação, ele passa a ser o S2, ou seja, o S1 automaticamente ele desaparece. Aqui é o que está dizendo aqui, né, que está ocorrendo uma operação de movimento, né, um move, porque ele não implementa o trade copy, né? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então o que acontece é que eu assigno o valor dessa string Linux, eu assigno para S1, ele só existe uma vez, depois eu assigno o mesmo valor na mesma posição de memória para S2, e o compilador automaticamente destrói, né, a referência S1. E aí, nesse momento, se eu tentar imprimir S1, eu já não tenho acesso a esse valor. Isso respeita a regra que falava anteriormente, que é a regra que um objeto somente pode ter um dono. Então, aqui a gente está passando o dono dessa string, ele era S1 no início, depois ele veio a ser S2, e por isso que a gente não pode mais usar o S1 na parte de baixo. E nesse caso, se a gente quisesse que funcionasse esse código, nós precisaríamos utilizar aqui a função clone. A string ela implementa uma função clone, claro, porque isso é bem comum, né? É bem útil, e a gente pode passar um clone e aí vai funcionar. Aí sai duas vezes aqui o Linux, né? Uma vez é a primeira relação e a outra vez é a segunda relação. O que acontece aqui é que a gente está vendo que explicitamente a gente está dizendo para o Rust: eu quero que tu gaste mais memória, eu quero que tu faça um clone desse texto, e isso fica bem claro, né? Não fica implícito, ao contrário, fica explícito que a gente está gastando mais memória, né? Ou está usando a memória aí nesse caso. Vamos voltar aqui a falar de funções. Então aqui a gente tem uma funçãozinha um pouquinho mais complicada, usando de novo esse operador do e-comercial. Então aqui a gente tem uma definição de uma variável inteira, né? Que é o nosso i. Aqui a gente está passando
primeiro depois essa variável res1, a gente está passando o resultado de adiciona ref, e aqui o adiciona ref, o que está acontecendo? Ele está recebendo um ponteiro, uma referência à palavra correta, né? Ponteiro é herência de quem trabalhou muito tempo com C. Então ele está recebendo aqui uma referência a um inteiro, 32. E no momento que ele recebe essa referência, existe também o nosso operador asterisco, que é o operador de desreferenciar, né? Que ele é o valor que está sendo apontado por essa referência. Então ele realmente soma no valor 10, né, que a gente tem aqui 10, ele soma 1, né, mas ele afeta a saída aqui fora, porque a gente está passando como referência. E aqui o res2 faz a mesma coisa, só que ele está utilizando um valor aqui passado direto na função, né? Não era uma variável anterior, e isso funciona porque a gente está definindo, cada vez que a gente chama essa função, a gente está definindo uma variável nova, né? res1 e res2, e é por isso que a gente o compilador não reclama. Aqui está bem definida, que cada variável é dona do seu valor, né? E isso não tem nenhum problema. Então aqui a gente consegue ver o parâmetro e-comercial de novo e finalmente o operador asterisco, que é o operador de dereference. Aqui um outro exemplo onde a gente pode ainda, em cima do operador e-comercial, a gente consegue colocar a variável, a palavra mut, ou seja, ele é uma referência mutável para aquela variável que a gente está recebendo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou definindo um valor que começa em zeros, né? Eu estou chamando aqui o modifica, e eu estou passando aqui o e-comercial mut, ou seja, eu preciso explicitamente dizer que eu estou passando uma referência mutável, mutante, né? Ou seja, que dentro dessa variável eu vou ter acesso a essa informação. Lá dentro da função eu consigo ter acesso à variável de fora, então eu defino aqui o 1.0 e aí imprimo, né, e o meu resultado de saída ele é o resultado que eu esperaria realmente ver. Então aparentemente essa estrutura é um pouco mais complexa, mas através dessa definição das referências e também do fato de que as passagens elas precisam ser explicitamente definidas como mutáveis toda vez que for passar um valor para uma função. Nesse caso fica bem clarinho quem é que é o dono do valor aí, né? E evita toda a estrutura aquela de ponteiros que apontam para lugar nenhum e outros tantos problemas que a gente pode ter. Então aqui a gente consegue perceber aí como é que funciona a estrutura da passagem por referência. Voltando aqui à nossa definição de str string, vamos fazer um outro exemplo, onde a gente tem, a princípio, aqui um S1, a gente está criando uma string, né, o Latia Linux. A gente está criando também um tamanho, que aqui é o calcula tamanho, a gente está passando por referência essa string, e aqui essa função calcula tamanho, ela recebe um S, aqui está claro que ela recebe uma referência, né? E aqui dentro ela vai calcular, então ela vai pegar S, chars count, né? E vai contar o tamanho da string, e aí a gente consegue receber essa informação fora. O resultado dessa função está vindo aqui para essa nova variável tamanho, e a gente imprime ele no console. Então a gente está vendo aqui que o resultado é 13, através desse processo de chars.count, a gente conta o tamanho de caracteres, incluindo a estrutura de Unicode, né? Nesse caso, esse A, que tem acento aqui, ele conta só como 1, mesmo que ele use mais bytes por baixo. Na função anterior, no exemplo anterior, nós criamos, né, o valor que ele era o Latia Linux, né? Aqui o exemplo aqui do Rustbook, ele tem um hello. Então, esse valor ele só existe uma vez, né? Então, aqui ele existe na memória, está alocado no heap. Aqui a gente tem um ponteiro chamado S1,
que ele é o ponteiro que aponta lá para a primeira posição, né, de onde está a string. Ele tem o tamanho, né, que nesse caso aqui o hello ele é 5 posições, o capacity, que nesse caso também é 5, né, então ele alocou o tamanho exato, né, não está sobrando. Mas também a gente tem um S aqui, e esse S ele é um ponteiro para o S1, que aponta finalmente lá para a string, ou seja, ele tem uma estrutura aí de herança, né, ou melhor assim, de apontar para as informações, e evita, claro, que a gente tenha esse dado duplicado na memória, e nesse caso a gente só tem essa string uma vez. Voltando aqui para as regras de propriedade, para que elas servem, né? O que tem essa estrutura tão complicada de gerenciamento de dono e só tem um dono, qual é a vantagem que eu tenho com isso aí? Bom, a segurança no gerenciamento de memória, né? Ela geralmente é validável durante o desenvolvimento, né? A gente já viu aí as mensagens de erro que o compilador gera, e elas são mensagens de erro realmente úteis e nos apontam exatamente para problemas que às vezes, inclusive, a gente nem estava olhando, né? E o compilador ele faz a gente ver. Elimina a necessidade de um garbage collector, né? Porque já no momento da compilação a gente está bem clarinho aí quem é que é o dono e quando é que vai desaparecer. E reduz drasticamente a possibilidade de data races, de memory leaks, né, e de qualquer outro uso incorreto de ponteiros, né, de forma completamente deliberada, como seria o caso no C e C++. A gente não tem, pelo menos sem usar alguns truques aí, a gente não tem acesso a isso no Rust, e isso facilita. Não quer dizer que o Rust seja menos potente, né, ao contrário, é tão bom quanto, com a diferença que a gente tem esse controle por parte da memória. Aqui a gente pode ter também, voltando para a estrutura de referências mutáveis, nós podemos ter, por exemplo, definindo aqui uma string de novo, né? Vamos definir aqui que ela é uma string que ela é mutável, né? Então, a princípio a gente colocou aqui na variável. Depois eu pego uma referência R1, é a mesma estrutura, porém eu passo uma referência mut, ou seja, a ideia é que eu conseguisse alterar a string através dessa referência. E aí eu passo de novo essa mesma referência, né, o mut_s, eu passo para outra variável, que é a variável R2. Aqui a gente está violando uma das regras básicas, né, de controle, e aqui o compilador gentilmente nos avisa, dizendo se tu pega a primeira referência de forma mutável, a minha segunda referência ela não pode ser mutável, porque se eu fizesse isso, eu poderia ter aí duas referências apontando para o mesmo valor, e essas duas referências poderiam mudar o mesmo dado, e aí eu vou causar um data race, né, ou qualquer outra coisa pior. Aqui, uma vez mais, a gente pode ver como é que esse exemplo aparece dentro do Visual Studio Code. Se a gente tem o Rust Analyzer, a gente consegue ver perfeitamente que ele nos indica ainda no momento do desenvolvimento, antes de compilar, né, ele já indica aí qual é o possível problema que ele está vendo. Aqui a gente tem um exemplo que sim funciona, onde a gente simplesmente removeu a palavra mut da segunda referência. Então, a primeira referência, R1, ela é uma referência mutável, ou seja, eu poderia alterar a string através de R1, porém, R2 é uma referência imutável. Ou seja, ele é, né, o equivalente a um ponteiro que não me permite mudar aonde ele aponta, simplesmente eu posso ler e imprimir, bom, fazer o que eu quiser, mas não posso alterar. Aqui nós temos o caso ao contrário, onde primeiramente a gente toma uma referência imutável, R1, e depois a gente tenta tomar uma referência mutável, da mesma variável, né? Nesse caso S. O Rust também não vai gostar disso, né? A gente não pode ter uma referência imutável e uma mutável apontando para a mesma string.
e aqui ele vai avisar, né? Vai dizer, olha, está fazendo uma referência imutável no início, está tudo bem, mas depois não pode ter essa referência mutável na parte de baixo, porque senão eu perco o controle de quem é dono dessa memória. Entrando na parte de structs e objetos, essa parte em Rust é bastante legal, bastante boa. Eu posso definir uma struct pessoa, então temos aí uma struct bem básica, né, com nome e sobrenome. Faço a criação aqui do meu objeto pessoa, né, passando o nome, né, string, e passando também o sobrenome. E depois eu chamo o objeto pessoa exatamente como seria, né, p.nome e p.sobrenome. Isso como funciona bem normal, em qualquer outra linguagem funciona bem parecido. A gente começa a diferenciar aqui quando a gente fala de implementações. Então a gente consegue ver aqui que nesse exemplo a gente poderia ter uma implementação para struct pessoa. Struct nesse caso ela já passa a ser aí meio que um objeto, né? uma classe. E a gente está criando aqui uma função new, né? O nome realmente ele não é um nome reservado. No caso do C++, por exemplo, ele é reservado. Mas nesse caso a gente usa new, é convenção simplesmente. E aqui estaria recebendo dois ponteiros, duas referências, melhor dizendo. Uma de nome e uma de sobrenome. Né? E retorna um objeto pessoa. Nesse caso, o objeto pessoa aqui está sendo criado, né? Aqui passando nome e sobrenome. Aqui eu estou chamando, apesar de que é um nome, eu estou passando toString. E o equivalente disso é a mesma, equivalente àquela função clone que a gente viu anteriormente. Ou seja, ele está fazendo uma cópia dessa string no momento que ela for passada dentro dessa variável. De outra forma, ele não conseguiria fazer essa assignação e terminaria gerando um problema, até porque a gente tem um ponteiro, aqui uma referência imutável de uma string, né, que é o e-comercial str. Aqui também, essa é a chamada da implementação, né? Então a gente pode chamar, ao contrário de que a gente estava criando a estrutura na mão, na primeira vez, aqui a gente passaria a poder chamar a função pessoa, duplo dois pontos aqui para chamar o método new, aí passando os nomes, né, com os que são os parâmetros, e finalmente esse objeto ele é criado. Também temos a opção de fazer métodos, né, então uma vez mais vamos utilizar aqui o imp, né, a implementação. Pode ser e é perfeitamente normal ter vários blocos de implementação para o mesmo objeto, ou seja, esse objeto ele pode estar definido em cima, né? Essa struct ela pode estar definida no início, e aí tu tem vários blocos de implementação colocando várias coisas, né, dentro dessa struct. E aí, nesse caso, a gente está passando aqui um método chamado nome completo, através desse parâmetro chamado e-comercial self, ele sabe que isso é um método que pode ser chamado, né? Essa self é uma variável que vai estar disponível dentro do meu método e vai ter acesso ao próprio objeto. E aqui eu estou retornando através da macro format, que ela tem a mesma função do println, mas ela não sai para o terminal, ela sai, né, como um retorno, como uma string. Eu estou passando aqui o nome e o sobrenome, e aí eu posso passar a chamar aqui, ao invés de fazer eu mesmo, eu posso chamar aqui p.nome completo, e aí ele chama esse método do meu objeto pessoa. Aqui também tenho um trait. O trait ele é o equivalente a uma interface, né, uma interface do C++. Aqui a gente vai ter, por exemplo, um trait chamado nome completo, ou seja, ele está dizendo que existe uma função chamada nome completo, né? Essa é a assinatura da função, chamada aqui com a estrutura, e embaixo a gente está vendo que o bloco de implementação, nesse caso ele diz implementação do trait nome completo para o objeto pessoa. E aqui dentro fica
exatamente a mesma função que a gente tinha no slide anterior, com a diferença, claro, que eu tenho a definição do trait em um objeto diferente, né? E aí eu posso implementar esses traits em distintos objetos, garantindo que eles tenham sempre a mesma assinatura. Aqui também existem outros traits da biblioteca padrão, como nesse caso eu posso criar aqui um objeto pessoa e eu posso passar esse derive, né, derive debug, e o debug nesse caso ele é um trait da biblioteca padrão que permite que eu possa imprimir o objeto e que saia assim no terminal. Por exemplo, aqui saiu pessoa, abre chaves, nome, Gustavo, saiu toda a estrutura, né, desse objeto. E o que permite que ele faça isso são duas coisas. O primeiro é esse trait, que está aqui em cima, né, um trait padrão, que eu posso utilizar nos meus objetos. E ao mesmo tempo eu estou chamando o println, eu estou passando aqui dentro das chaves, eu estou passando aqui dois pontos e interrogação. Finalmente a gente tem os objetos enum e match. São bastante poderosos e muito utilizados em toda a estrutura do Rust. Aqui o match ele é praticamente a estrutura de case switch em outras linguagens. Então aqui, por exemplo, a gente faz um match, né, nesse caso é uma variável inteira. Aqui, se fosse 1, ele faz isso se é de 2 até 4, né, usando a estrutura de dois pontos igual, ou seja, 2, 3 e 4, né, por causa do igual. Ele faz aqui o println. Se é de 5, e aqui tem uma outra estrutura interessante, dois pontos e aqui não tem nada, ou seja, de 5 para cima, ele pega qualquer coisa. E aqui, finalmente, temos outra coisa nova também, que é esse underscore, onde ele pega qualquer outra coisa, né? Então, nesse caso aqui, como é o exemplo do 0, ele passaria aqui, seria 1, ele não é 1, de 2 a 4 ele não é de 2 a 4, 5 para cima ele não é de 5 para cima, então ele cairia no nosso default aqui, que é o nosso underscore. Esse underscore, ele é qualquer outra coisa, ele pega qualquer outra coisa que não esteja definida anteriormente. Também os nossos enums, eles podem ser no estilo C, né, um enum bastante normal, né, aqui a gente tem um exemplo aqui com a velocidade, lento, médio, rápido, e aí eu posso utilizar essa velocidade, né, velocidade, dois pontos, aqui eu uso a mesma estrutura para chamada de método, eu utilizo para me referir ao enum, e eu tenho acesso aqui também ao valor do enum, né, essa é uma estrutura bastante normal, mas realmente a parte mais poderosa dos enums no Rust não é o enum no estilo C, é o enum no estilo Rust. Esse enum ele permite eu, dentro do mesmo enum, ter distintos tipos de variáveis. Nesse caso eu tenho um float, um string ou um inteiro, né, de 32 bits. E aqui eu posso criar, por exemplo, N, S e B. Eu tenho com distintos tipos, eu tenho o valor number, eu tenho o valor str e eu tenho o valor int, né, que são cada um dos tipos que eu tenho definido aqui em cima, e cada um deles aqui embaixo vai definir, vai imprimir uma coisa diferente, né. Eu estou colocando aqui o derive debug para que eu consiga imprimir esse valor no terminal, e aqui no terminal eu consigo ver que ele sai, o N é number, o S é str e o B é um int. Então, o que acontece com esse enum de vários tipos? Eu posso fazer algumas coisas, por exemplo, se eu juntar o match e o enum, eu posso receber um enum, né, de variável, nesse caso aí é a variável v, de valor, e aqui a gente pode fazer um match dele e dizer, olha, se fosse número, então imprime número. Se fosse str, independente do str que seja, ele faz isso, e se fosse inteiro, ele faz essa outra coisa, né? E isso é o equivalente quase aqui uma funçãozinha local, né? Onde ele vai passar esse n, nesse caso ele vai passar aqui para
para dentro do alcance, né, do escopo desse println. Então eu consigo fazer um match usando os distintos tipos de variáveis do enum. E agora a gente vai ver para que isso realmente é útil, e a maior utilidade são os dois enums disponíveis no Rust. O primeiro dele é o option, onde a gente consegue receber dois valores. Aqui a gente está usando o generics, então a gente cria um option com um certo tipo, e eu poderia receber um valor que ele é none, ou seja, ele é um valor vazio, ou some, né? É um valor qualquer, mas indica que essa opção ela não está vazia. Levando à estrutura de controle de memória que o Rust tem, isso impede, ou melhor dizendo, ajuda que a gente não tenha que recorrer ao null, né? Ou a qualquer ponteiro, que qualquer outra coisa que poderia ser bastante perigosa. Essa estrutura ela permite que a gente retorne, por exemplo, de uma função, uma variável opcional. E aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, minha função main, ela chama a função talvez mostre, e dentro dessa talvez mostre ele passa some, ou então ele passa none. O meu parâmetro aqui ele é um tipo option, né? Através do nosso generics eu estou dizendo que ele é um option de string, e aí dentro da função eu vou ver se ele foi passado ou não, se eu recebi esse parâmetro, ou seja, se ele foi um parâmetro de texto, e aí eu mostro o texto, né, argumento recebido, ou se ele não chegou, e aí eu posso tomar aqui uma decisão. Isso sem dar nenhuma volta e sem recorrer a nenhuma estrutura perigosa. Além do option, eu tenho a estrutura result. A estrutura result aceita dois tipos também genéricos. O primeiro é o tipo OK T, e o tipo T, né, que vai estar dentro do OK, e o outro é o tipo E, que é a nossa exception. Então, isso me permite fazer coisas como essa, por exemplo. Aqui onde eu estou utilizando uma biblioteca, né? Aqui a gente vê o processo de utilização, que é simplesmente colocar a palavra use e o nome da biblioteca, ou o nome do objeto que a gente quer fazer referência. Declaro a minha variável f, tento fazer a abertura de um arquivo chamado hola.txt, mas eu não saio lendo esse arquivo diretamente, porque eu não sei se ele abriu ou se ele não abriu. Então aqui eu vou olhar primeiro se ele retornou um OK. Aí se ele retornou um OK, beleza, aí eu tenho o arquivo. Mas se ele também poderia ter retornado um erro, né? E esse é a forma com que eu consigo avaliar, e eu consigo fazer o controle de exceções também através disso, né? De forma bem controlada, bem estruturada e sem ter maiores problemas aí. Finalmente, temos outras funções gerais, coisas que também pela extensão do Rust não vai ser possível cobrir nessa apresentação, porém, vamos ver aqui rapidinho, a gente consegue ver que tem vetores, né, que são bem utilizados, são equivalentes aos arrays, mas que permitem mudanças de tamanho. Tem o generics, a gente viu um pouquinho ali na parte do options, mas é perfeitamente bem. Tem a parte do lifetimes, né, onde eu consigo indicar para o Rust, né, dar uma ideia para ele por quanto tempo eu preciso que ele me mantenha aquela referência, se fosse assim. Tem o closures, então essa parte funciona bem para programação funcional, é bem conhecido em outras linguagens e funciona bastante bem. Quase todos os lugares do Rust poderia aceitar aí um closure. Tem iterators, né, também outra característica bem comum da programação funcional. Tem alguns smart pointers que me permitem fazer coisas um pouco mais avançadas, né? A parte de múltiplas referências mutáveis, ela não é que realmente não possa, porém, para fazer, precisa usar aí um desses smart pointers. Tenho também, claro, a parte de multithreads.
a parte de channels, né, para fazer a comunicação entre essas threads, e claro, a parte de mutex e arc também para fazer o controle de processo. E tenho a palavra unsafe, né? Ainda assim, algumas coisas que eu não posso fazer dentro do Rust normal, eu posso fazer utilizando a palavra unsafe. Tenho a palavra async, que é a estrutura que define as chamadas assíncronas, né? Então é bem parecido aí com algumas outras linguagens, como por exemplo C# recentemente tem essa função, funciona bem legal. Às vezes evita bastante a complicação de utilizar threads, aqui a gente pode utilizar no Rust. Tem os macros, né, que são macros bem mais robustas em comparação ao C#, digo ao C ou ao C++. Tenho também a parte de testes. Tenho o Craze.io, que é onde hospedam as bibliotecas que o meu cargo vai fazer o download quando for necessário. E ainda, também como, digamos, um bônus, né, adicionado aí pelo fato de utilizar o LLVM, eu posso compilar os executáveis Rust para serem executados em WebAssembly ou mesmo em ambientes embedded. Aqui eu tenho alguns recursos adicionais para quem gostaria de seguir aprendendo sobre Rust. Então temos o Rustbook, aí dentro do site do Rustlang. Também está o Rust by Example, que é bem legal, bem mais detalhadinho, né, para cada uma das funções da linguagem. Temos o Rustlings, que é um projeto interessante para quem está começando a aprender. É interessante aí fazer uma cópia desse repositório, né? Tem bastantes exemplos, bastantes exercícios, bem divertido. E também está o site do cheats.rs, onde tem um compêndio aí da maioria das coisas disponíveis da linguagem Rust, bem legal, bem fácil de acessar e de uma forma que também faz referência aos outros links aqui da página. Muito obrigado por acompanhar a apresentação. Sinta-se à vontade em entrar em contato comigo para discutir sobre Rust ou qualquer outro assunto nerd. Muito obrigado, até logo!